Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, lembrando, vocês provavelmente vão ter essa recordação, né, daqueles episódios mais marcantes de Pink Cérebro. Como John Textor pretende convencer o social no dia da votação no Conselho Deliberativo, na Assembleia Geral, como ele pretende convencer o social de que ele ainda é a melhor opção para o futuro da SAF. Bom, Textor sai de cena em termos de gestão e apresenta uma nova proposta. Ontem chegou em mãos do social, numa reunião que aconteceu na casa do presidente João Paulo Magalhães Lins, e lá estavam 50 botafoguenses que compõem a alta cúpula do social, muitos integrantes do conselho. Foi como uma reunião de um conselho consultivo, né? Para consulta mesmo, para informações, troca de informações, para que todos pudessem analisar as propostas Mastercom, a do próprio Textor, outras propostas, a da GDA Luma, e qual seria a mais adequada para tocar o Botafogo daqui para frente como sócio majoritário, como acionista majoritário, como gestor, controlador da SAF Botafogo. Bom, a nossa produção teve contato direto com 3 desses que apresentaram proposta, integrantes, representantes, né, com o social, que falou sobre 2 propostas, e com o Textor, que falou do seu plano para tentar recuperar a SAF Botafogo. Essa palavra recuperar é minha, porque o Textor não fala em recuperar. Ele afirma que 90% das ações ainda são dele. Então ele não fala em recuperar. Mas ele sabe que precisa ser votado. Ele sabe que precisa da chancela, da confiança, do voto do social. Então ele traz simplesmente Kia Jurabichian, o testa de ferro de Evangelos Marinax. Textor seria o gestor? Não. Ele vai falar aqui no Dois Toques, para a nossa produção, que na verdade não é Marinax e Kia apoiando Textor. Textor seria uma espécie de coproprietário, talvez até minoritário. O homem que chegaria com o dinheiro é Evangelos Marinax, tendo Kia Jurabichian como testa de ferro. Esse é o plano do Textor. Se vai dar certo ou não, não sei. Na reunião do Conselho Consultivo ontem, né, não deu certo, porque a proposta da GDA Luma foi aprovada por unanimidade. E a proposta nova do Textor com Kia e Marinax foi rejeitada por unanimidade também, né? Enfim, e aí Textor falou, e é claro, a gente já deu muito espaço aqui para a GDA Luma, já deu muito espaço, também falamos da Mastercom, e não havíamos falado dessa proposta do Textor, tá? Mas antes de falar da proposta, eu perguntei a ele: como você pretende resolver um problema que você mesmo criou? 5 transfer bans. 5 transfer bans podendo se transformar logo mais em 6, 7. E ele afirma que os embargos das transferências de dinheiro, de capital sofridos pelo Botafogo não são consequência da gestão dele. Ele joga toda a culpa do transfer ban no social. Ele afirma que tentou de diversas formas fazer aportes financeiros. Inclusive, vocês vão se lembrar, com aqueles empréstimos com a GDA Luma, com a Hudson Capital, né? E ele foi e disse: cara, a culpa não é minha, a culpa é do social que bloqueou a entrada de aportes. E ele vai dizer que o social foi até a justiça para impedir uma capitalização de aproximadamente 60 milhões de euros, estou lendo aqui, né, o que ele escreveu para nós, e que isso teria ocorrido na semana de um jogo importante do Botafogo, e que sem esse bloqueio feito pelo social na justiça, esses transfer bans nunca teriam acontecido, né?
Bom, aí tem uma frase de impacto dele, né, que ele não vai jamais aceitar, né? I will not accept this bullshit story that this transfer were the result of my management. Então eu não aceitarei essa besteira, essa história besta de que os transfer bans são resultados da minha gestão. Palavras do Textor. E aí ele faz acusações diretas também contra Montenegro, contra o João Paulo, né, de que o João Paulo se recusou durante 5 meses a assinar um documento, né, que para o Textor era muito simples, para o social era muito arriscado, né? Esse documento permitiria o aumento do capital da SAF, entrada de novos recursos, fortalecimento financeiro do Botafogo, isso sob o ponto de vista do John Textor. E ele vai dizer que essa recusa do social não foi uma recusa técnica, foi uma recusa política. E ele vai apontar o Carlos Augusto Montenegro como um dos principais responsáveis por isso, né? Porque o Montenegro nunca engoliu o Textor ter destruído o legado dele e tal. Isso é uma questão entre eles dois, né? Mas o Dois Toques, é claro, ouviu o que o Textor tinha a dizer, e inclusive o Textor vai falar. Curiosamente, o social rejeitou o empréstimo da GDA e da Hutton Capital, mas hoje o João Paulo está aí, entendendo que a GDA é a salvadora do Botafogo. Então, para o Textor, isso seria uma traição. Para o social, isso seria uma estratégia de salvação. Cada um tem o seu ponto de vista, né? E sobre o dinheiro que o Textor está oferecendo, né, cerca de 95 milhões de dólares para a recompra da SAF Botafogo. Ele afirma que o Durcésio Mello, em tempo real, comprovou a capacidade financeira, os fundos ativos, né, a capacidade financeira desse dinheiro. O dinheiro realmente existe, né, porque muita gente fica, será que existe, não existe, tal? Então, o Durcésio Mello comprovou, existe mesmo, esses fundos existem, né, 95 milhões de dólares. Esses documentos foram apresentados numa reunião. Existe uma confirmação do próprio banco, né, checada pelo próprio Botafogo, tá? Mas talvez isso seja o mínimo. O social entenda que isso é o mínimo. Você faz uma proposta, eu vou checar se essa proposta é real, vou checar se existem fundos, né? Então, ok. Dessa nova proposta que conta com Marinax, com Kia Jurabichian, sim, existem fundos, né? Ele vai afirmar que 2 amigos, exatamente esses 2 que eu falei, apresentaram uma nova oferta e muito contato no universo europeu. Essa proposta seria uma proposta até superior, né, à proposta da GDA Luma, tá? E ele vai chamar, inclusive, a proposta da GDA Luma de proposta agiota da GDA. Né? Bom, a gente vê que é uma guerra de narrativas muito grande, e a gente vê que a briga societária, a briga acionista, ela mostra que ninguém briga por árvore que não dá fruto. Então, o torcedor do Botafogo, nesse momento, ele pode ter uma certeza. A Mastercom, ela aumentou a proposta. Ela está ali correndo muito por fora, porque não houve a comprovação de fundos, né, no tempo hábil. O Textor traz Evangelos Marinax, que por muito tempo era um sonho do torcedor botafoguense. E a GDA Luma já vem trocando documentos há tempos com o Botafogo e é a favorita. Inclusive foi aprovada ontem nessa reunião por unanimidade, uma informação trazida pelo amigo do canal, do Anderson Mota. Agora, o que é contraditório, né, é o Textor dizer que na reunião do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral, que ele vai participar, ele diz que vai participar, ele vai votar na proposta de Marinax e Kia Jurabichian, porque ele ainda é o proprietário de 90% das ações. Vocês sabem que ele entrou com uma ação, né, inclusive estou com a petição aqui, né, pedindo que tudo que está acontecendo, né, os bens do Botafogo sejam protegidos, que não haja transferência de 90% de ações para grupo nenhum,
até que se prove que ele é o dono de 90% dessas ações, né? Então ele falou que não está preocupado se a proposta vai ser rejeitada ou não, porque o social só tem 10% e ele tem 90%, né? Palavras dele, é claro, né? Enfim, do outro lado, tem o social, que enxerga uma possibilidade diferente, um ponto de vista diferente. O social se baseia na decisão do arbitral da Fundação Getúlio Vargas de que o Textor não faz mais parte do quadro de acionistas da SAF, porque essas ações pertencem à Eagle Football Holding, do qual o Textor era o diretor. Ele não está mais no quadro da Eagle, também como diretor, né, uma decisão dos tribunais do Reino Unido. Então o Textor, via judicial, ele não compõe os quadros mais. O social se apega nisso, estou trazendo também a visão do social aqui. E por se apegar a isso, para o social a questão é muito simples. Como ele se acertou com a Eagle e com a Ares, haveria inclusive a proposta de Eagle/Ares venderem diretamente para a GDA. Todavia, o que parece que vai acontecer é que todos os processos legais da SAF, né, a convocação do Conselho Deliberativo e talvez a convocação da Assembleia Geral para ratificar a venda das ações, que isso vá realmente acontecer. Bom, então o social não se preocupa muito com o que está acontecendo em relação ao Textor. A própria GDA Luma, ontem, na reunião, essa informação é do canal do Manel, entrou na reunião via Zoom, enfim, online, reafirmando o desejo de comprar esses 90%, né, ao saber que a proposta foi aprovada por unanimidade, segundo o canal do Manel, né, o representante da GDA até usou uma frase do próprio John Textor: "Não vou a lugar nenhum". Essa é uma frase que o Textor usava muito, né? E ao que parece, o social está muito tranquilo quanto a essa venda. Muito tranquilo. Não se importando com esse barulho que está sendo feito. Do outro lado, tem a Master Capital, que não vou nem dizer que corre por fora, porque por mais que tenha aumentado a sua proposta, o ponto básico foi a não comprovação de fundos. Então seria um negócio muito arriscado, o social não quer errar, não posso falar errar de novo, né? Porque tudo começou muito certinho com a Eagle Holding, foi se perdendo no meio do caminho, né? Mas existe sim uma briga à la Il Padrino, a tradução para português, o poderoso chefão. Família Soprano. Acho que está mais para isso do que Pink Cérebro, né? Então, nesse momento, o cenário, ponto de vista do social, é cristalino. Proposta de Textor, Marinax e Kia rejeitada. Proposta da GDA aceita. Agora é a marcação com o senhor Alberto Macedo, que é o presidente do Conselho Deliberativo, dentro de 10 dias, a marcação da data desse conselho, para que o Botafogo possa bater o martelo. Enquanto isso, é claro, Textor vai se mobilizar com os planos que tem para tentar impedir ou convencer o social de que a sua proposta é a melhor. Cenas dos próximos capítulos, é claro, você vai acompanhar aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.